Há 100 anos, São Paulo era uma cidade em plena transformação. Era a década de 20, e a capital paulista já se destacava como o motor econômico do Brasil, impulsionada pelo café, pela industrialização e pela chegada de milhares de imigrantes. Se hoje São Paulo é uma metrópole com milhões de habitantes, nos anos 20, sua população girava em torno de 600 mil pessoas. Pode parecer pouco para os padrões atuais, mas já era uma das maiores cidades do país. O crescimento acelerado trazia novidades, como bondes elétricos, grandes avenidas e edifícios que começavam a ganhar altura. Mas a modernização também convivia com desafios. Ruas de paralelepípedos, muita poeira, poucas calçadas pavimentadas e bairros em expansão, ainda sem a infraestrutura que conhecemos hoje. A cidade ainda mantinha uma mistura de casas térreas e casarões elegantes, enquanto os primeiros arranha-céus começavam a surgir no centro. O coração da cidade já pulsava na região da Praça da Sé, da Rua Direita e da Rua São Bento. O Viaduto do Chá, que hoje é apenas mais um ponto no trânsito caótico de São Paulo, já era um marco na época, conectando o Centro Velho à região da Avenida São João. O Teatro Municipal, inaugurado em 1911, era um dos símbolos da sofisticação da elite paulistana, que frequentava óperas e concertos internacionais. O Café Guarani e o Café Paulista eram pontos de encontro dos intelectuais e políticos, refletindo a importância do café como principal motor econômico do Estado. E por falar em café, ele era o grande responsável pelo crescimento da cidade. A riqueza gerada pelo chamado Ouro Verde financiava a construção de avenidas, ferrovias e fábricas. A elite cafeeira investia pesado no desenvolvimento urbano, enquanto a industrialização começava a atrair trabalhadores para os bairros operários, como o Brás e a Muca. Aliás, se hoje São Paulo é um dos maiores polos industriais do Brasil, foi nessa época que esse processo começou a ganhar força, com fábricas de tecidos, metalurgia e alimentos surgindo para abastecer a crescente população urbana. Os meios de transporte eram bem diferentes dos de hoje. Se atualmente temos metrô, ônibus e carros por todos os lados, na década de 20, os bondes elétricos eram o principal meio de locomoção. Eles percorriam as ruas centrais e conectavam os bairros mais distantes, mas não sem dificuldades. As greves de trabalhadores eram frequentes e os passageiros reclamavam das superlotações. Os carros começavam a se popularizar entre os mais ricos, mas ainda eram raridade. O transporte de carga era feito principalmente por carroças puxadas por cavalos, o que gerava outro problema: o cheiro e a sujeira nas ruas. E por falar em problemas urbanos, São Paulo já enfrentava desafios típicos de uma grande cidade. O crescimento desordenado gerava habitações precárias. Os cortiços eram comuns e as epidemias de doenças como febre amarela e gripe espanhola ainda estavam na memória da população. A polícia tentava manter a ordem nas ruas, mas a criminalidade já era uma preocupação, com bandos armados e crimes que estampavam os jornais da época. Mas a cultura e o lazer também tinham espaço. O cinema mudo era uma febre, com salas de exibição espalhadas pelo centro. As festas tradicionais, como o Carnaval de Rua, já agitavam a cidade, com blocos e cordões desfilando entre os casarões do centro. A música também ganhava força, com os primeiros discos de samba sendo gravados e o rádio começando a conquistar os lares paulistanos. Há 100 anos, São Paulo era uma cidade vibrante, crescendo rapidamente e se preparando para se tornar a metrópole que conhecemos hoje.